Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o terceiro vídeo da série sobre o livro que aqui está, livro evangélico. A pergunta é: por que Deus permite o sofrimento e o mal? Quem escreveu este livro aqui foram dois cristãos evangélicos norte-americanos, pastores, John Ankerberg e Dylan Burroughs. Eles são aí muito famosos nos Estados Unidos, vendendo livros ali, inúmeros livros evangélicos. Estou mostrando aqui mais uma vez que livros religiosos, principalmente evangélicos, só levam os leitores ao erro. E aqui, o terceiro erro que mostrarei facilmente. No vídeo anterior, mostrei aqui os dois autores evangélicos afirmando que o mal entrou na terra, o sofrimento e o mal entraram na terra por causa do comportamento de Adão e Eva na lenda que está em Gênesis. Essa afirmação aí é geral. Você aí que está assistindo a esse vídeo, essa afirmação cristã, ela é geral, é feita por evangélicos e católicos, afirmando que a razão do sofrimento e do mal na terra deve-se à história lendária de Adão e Eva no Jardim do Éden. E mostrei aqui, o absurdo dessa visão cristã completamente errônea. Mostrei o absurdo aí nos dois últimos vídeos. E agora o terceiro. Então vamos aqui mais uma vez na página 27. 27, os dois escritores colocam assim: Deus permitiu o pecado sem criá-lo diretamente. Ele criou o ser humano com a habilidade de escolher entre o bem e o mal. Vou repetir. Eles escrevem assim, abre aspas: Deus permitiu o pecado sem criá-lo diretamente. Ele criou o ser humano com a habilidade de escolher entre o bem e o mal. Fecha aspas aí. Muito bem. Os dois escritores evangélicos, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs, estão afirmando aí que na lenda de Gênesis, ali no Jardim do Éden, o Deus hebreu criou o homem com a habilidade de escolher o bem e o mal. É o que ele disse aqui na página 27. Então, está dito aqui que o Deus hebreu criou o Adão, criou a Eva, e os dois possuíam habilidade para escolher entre o bem e o mal, certinho? Dizem os escritores. Só que isso não é verdade na lenda que está em Gênesis, ali no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Adão e Eva, Eva e Adão. Lembrei-me agora do Aparecido Bebedouro, que possui um canal no YouTube com o título Aparecido Ateu Nihilista. Ele gosta muito dessa expressão, Eva e Adão. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui. Na lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden, que está em Gênesis capítulo 2, ali, depois desse vídeo, veja a Bíblia, leia o capítulo 2, certinho? Muito bem. Ali, naquela lenda, o escritor hebreu, ele colocou que o Deus hebreu havia dito ao Adão, somente ao Adão, porque a Eva, a mulher,
no segundo relato lendário da criação, que está em Gênesis, a partir do capítulo 2, o Deus hebreu ali criou primeiramente o homem, o Adão. Depois é que apareceu a mulher, Eva. Então, quando Deus cria o Adão, Deus diz a Adão para que ele não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? O Adão pode comer ali outros frutos, mas não o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja aqui, a árvore, olha o nome da árvore, qual é? Conhecimento do bem e do mal, certinho? Conhecimento, bote isso na sua cabecinha. Conhecimento do bem e do mal. Certo? É o quê? Aí eu pergunto, quando o Deus hebreu, nessa lenda, diz a Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento, vem a pergunta, o Adão tinha a habilidade, ele tinha o discernimento para escolher, o Adão tinha o discernimento para escolher o que é do bem e o que é do mal? Os escritores evangélicos dizem que sim, que Adão e Eva tiveram a habilidade, o discernimento de escolher entre o que é o bem e o que é o mal. É o que eles dizem nesse livro aí. Aí eu pergunto a você, o Adão, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabia discernir o que era do bem e o que era do mal? A resposta é uma só, não. Não. O Adão não tinha a habilidade de escolher entre o bem e o mal, porque ele ainda não havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome da árvore já diz, conhecimento do bem e do mal. Só teria conhecimento acerca do bem ou do mal só aquela pessoa que viesse a comer desse fruto. Como o Adão ainda não havia comido, então ele não tinha a habilidade, o discernimento de escolher entre o que é do bem e o que é do mal. Entendeu? O texto de Gênesis, mais uma vez, anula a afirmação dos dois evangélicos aqui nesse livro. E são dois respeitados evangélicos com formação em teologia nos Estados Unidos. Certinho, gente? Entendeu aí? O Adão, ele era inocente, coitado. Ele não sabia separar o bem do mal. Então, quando o Deus hebreu, nessa lenda, deu essa ordem a Adão, o Deus hebreu não poderia jamais punir o Adão, porque ele era inocente. Ele não sabia discernir, separar o bem do mal. Ele só iria ter esse comportamento, essa condição, e foi o que aconteceu, quando ele comeu do fruto. Aí é que ele ficou conhecendo aí o bem e o mal. É simples assim. Da mesma coisa, Eva. Quando a Eva apareceu na lenda, aí formou-se o casalzinho, Adão e Eva, ou Eva e Adão, como diz o Aparecido Tadei. Pois bem, Eva também, ela não tinha o conhecimento, ela não tinha a habilidade de escolher entre o que é do bem e o que é do mal. Da mesma forma que Adão. Eva e Adão, ou então Adão e Eva, não tinham a habilidade de escolher entre o bem e o mal, porque ambos ainda não haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu aí você? Eu vou aqui ser mais ainda claro, certinho? Para que você entenda. Os dois evangélicos aí no livro estão dizendo que
o Adão e a Eva, mesmo antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo antes, eles tinham o discernimento, eles sabiam separar o que era do bem e o que era do mal. E aí a Bíblia desmente aqui os dois. Não, na Bíblia, Adão e Eva eram dois seres inocentes. Eles não tinham a capacidade de separar o bem do mal. Só adquiriram essa capacidade quando realmente comeram do fruto. Quando eles provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que eles realmente abriram os olhos, como diz a Bíblia, e perceberam que estavam nus, somente depois de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu, gente? É fácil você entender a Bíblia. É fácil. Certinho? Está bem gravado na sua cabeça? Adão e Eva jamais poderiam ser punidos pelo Deus hebreu porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam ter sido punidos. O problema é que a lenda é muito ingênua. Ninguém pune uma pessoa profundamente inocente, que não tem conhecimento de nada. Ninguém pune. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa com problemas mentais é uma pessoa completamente inocente. Uma pessoa maluca aqui no Brasil, um doido. Ele mata alguém, ele vai preso, ele não vai condenado. Ele vai preso, recolhido e vai aí para um hospício ou para coisa congênere, para que ele consiga ali, a sociedade consiga tirar aquele homem do meio do convívio social, porque ele poderá ferir mais pessoas. Mas um maluco aqui no Brasil, um doido, ele não sabe o que está fazendo. Então ele não é punido. Ele é recolhido, preso entre aspas, mas ele não é também condenado, não. Ele não é condenado. Só mesmo uma pessoa consciente é que é condenada. O doido não. Ele é recolhido. Não é preso, só entre aspas. Ele é recolhido para que não machuque mais pessoas por aí. Então ninguém pune pessoa inocente, totalmente inocente. Ninguém pune, não pode punir. E o Adão aí e Eva, eles eram inocentes antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só teriam conhecimento do bem e do mal depois de comerem do fruto. E foi o que aconteceu. Depois de comerem do fruto, na lenda, Adão e Eva perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados. Antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles, os dois, não ficaram envergonhados. Não ficaram envergonhados, porque eles não sabiam distinguir o bem do mal. E aí os dois evangélicos dizem o contrário, que o homem, Adão e Eva, macho e fêmea, foram criados com a habilidade de escolher o bem e o mal, e que eles foram punidos porque desobedeceram. Não, eles desobedeceram a ordem do Deus hebreu, eles comeram do fruto, mas eles não tinham a capacidade de entender que estavam fazendo uma coisa errada. É simples assim. Entendeu, gente? É simples assim. Então, mostrei aqui um pouquinho, né? O terceiro vídeo. E vamos passar aí para o quarto vídeo, não é mesmo? Para o quarto, mostrando aí mais erros dos dois escritores aqui evangélicos. A pergunta é: por que Deus permite o sofrimento e o mal? Essa pergunta aqui, a resposta está no primeiro vídeo. E não vou repetir aqui, para não ficar bastante aí repetitivo. Então veja, isso aí é geral. Os cristãos, em sua pura ignorância, eles dizem que a razão do sofrimento e do mal na terra é por causa do comportamento de duas pessoas completamente idiotas na lenda de Gênesis, que é Adão
e Eva. E são personagens que nunca existiram. Até o Papa Francisco sabe disso. O padre Fábio de Mello sabe disso. Que Adão e Eva nunca existiram. Que o Jardim do Éden nunca existiu. Que aquela história contada por um hebreu é uma história cheia de fantasias. Então você não pode pegar uma fantasia, uma lenda bíblica, e sobre essa lenda você criar uma doutrina do pecado original e dizer que os filhos de Adão e Eva estão pagando pelo que o casal fez. Isso é loucura. Filho algum pode responder pelo comportamento de seus pais. Filho algum herda as ações de seus pais. Os filhos herdam os aspectos biológicos, os aspectos genéticos. Um filho fisicamente, regra geral, se parece com o pai, com a mãe. Isso são caracteres hereditários, biológicos, genéticos. Então o filho herda isso. O filho pode herdar de seu pai a cor dos olhos, o formato da boca, nariz, etc. Mas o filho não pode jamais herdar de seu pai o comportamento de seu pai ou de sua mãe. Se o pai e a mãe cometem um crime, o filho não pode ser punido por isso. E essa doutrina cristã de que o sofrimento e o mal no mundo de hoje se deve ao fato de Adão e Eva terem desobedecido à ordem do Deus hebreu, isso é loucura. Isso é loucura. É caso de internação, não em clínica psiquiátrica, com o Dr. Augusto Cury na direção. Não. É caso de internação em hospital psiquiátrico. Ninguém pode ser responsabilizado pelo que Adão e Eva fizeram. O que eles fizeram, o problema foi deles na lenda. E na verdade eles nem desobedeceram à ordem do Deus hebreu, como mostrei aqui, porque eles eram completamente inocentes antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certinho? Então veja aí a verdade, gente. Não adianta. Essa doutrina cristã é completamente aleijada, completamente manca. Veja como essa doutrina cristã, ela além de ser aleijada, ela é completamente desumana. Imagine, você tem um amigo seu que está numa cadeira de rodas para sempre. E você diz a ele, olha, você está nessa cadeira de rodas, sabe por quê? Você está nessa cadeira de rodas porque Adão e Eva comeram do fruto proibido. É um absurdo você dizer isso para uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Eu jamais diria. Mas isso aí seria a doutrina cristã, dizendo àquele rapaz que ele está numa cadeira de rodas porque Adão e Eva comeram um miserável fruto. Isso é loucura, gente. Isso aqui não é zombar de religião, não. Não é zombar de crença religiosa. É mostrar a verdade aqui, com conhecimento bíblico profundo. Entendeu? Veja mais um absurdo. Eu tenho 2 irmãos com deficiência. Eu, Eustáquio, ateu, em Fortaleza. Meu irmão Nonato, com uma deficiência mental. E minha irmã Liduína, com uma deficiência física. Ela não move o braço direito, totalmente morto, desde a infância. Imagine eu chegar para ela e dizer, minha irmã, você tem esse braço aí com problema, você tem essa paralisia aí infantil, por causa do que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Por causa daquilo é que você aí tem esse aleijão no braço. Seria um absurdo da minha parte dizer isso. Seria um absurdo, eu jamais diria isso. Mas isso aí, lamentavelmente, é a doutrina do cristianismo. De que se as pessoas estão sofrendo hoje com um sofrimento terrível, males, isso se deve ao ato de Adão e Eva no Jardim do Éden, transferindo responsabilidades de Adão e Eva para as pessoas. Essa maluquice aí é própria do cristianismo. É lamentável. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.